Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos Ante os Novos Tempos, o programa espírita que traz a você a realidade imortal da alma, a reencarnação, com as suas consequências na vida humana, no trabalho que o Espiritismo realiza para a implantação da Era do Espírito aqui no nosso mundo terreno. Hoje, além do Perguntando e Aprendendo, que é o primeiro bloco do programa, trazendo as perguntas dos nossos telespectadores, nós vamos ter, na entrevista trazida por Orson Peter Carrara, um tema, no mínimo, inusitado e bastante interessante. Faraós faziam reunião mediúnica? Quem conversa com Orson Peter Carrara são os companheiros Denizar de Souza e Derni Oliveira. Na poesia espírita, vamos destacar o poeta José Guedes, que na verdade ninguém sabe quem é, mas que retornou através do Chico Xavier para nos brindar com duas poesias lindíssimas. No Para Viver Melhor, o tema é Diante da Dor. E vamos encerrar o programa lá no Entendendo com o Espiritismo para conversar sobre o Espiritismo e o movimento espírita. Vamos então, a partir de agora, iniciar todo esse conteúdo do nosso programa Ante os Novos Tempos. Perguntando e Aprendendo. Perguntando e Aprendendo é aquele quadro feito por você. Veja aí na tela os nossos canais de comunicação e não fique com dúvida. Pergunte, envie sua pergunta e nós vamos procurar então esclarecê-la sempre através dos princípios que formam o Espiritismo. Estamos aqui aguardando a sua participação. Enquanto isso, vamos responder a Luzia Sanches, que é lá de Manaus, no Amazonas, vem acompanhando o nosso programa e enviou a seguinte pergunta: por que temos tanta facilidade em falar, em dar ideias e tanta dificuldade para fazer, para colocar as ideias em prática? É verdade, Luzia. Aliás, o espírito André Luiz tem uma mensagem através do médium Chico Xavier em que ele diz que nós temos 100 ideias por dia e normalmente só colocamos uma em prática. Obviamente que esse dizer do André Luiz é alegórico, ele não é baseado em nenhuma pesquisa científica, em nenhuma estatística oficial, apenas é uma representação dessa nossa realidade. Quantas ideias que nós temos, não é mesmo? Quantas sugestões damos aos outros. Somos pródigos nisso. Mas colocar em prática,
acionar a força de vontade, realizar, aí já é uma outra questão, ainda mais quando se trata de transformação íntima, de modificação interior. Como aquelas famosas promessas que fazemos na virada de ano, promessas que fazemos quando chega a nossa data de aniversário. Somos pródigos, não somos? De nos prometermos e comunicarmos isso aos outros, que a partir então de agora nós vamos nos controlar nisso e naquilo, vamos modificar o nosso viver dessa e daquela forma, vamos fazer o curso e vamos. E normalmente não fazemos nada. Por que isso acontece? Primeiro, que é a falta de acionarmos essa força de vontade. Segundo, porque boa parte do que falamos realmente só nos pertence da boca para fora. Nós, no fundo, não temos nenhuma intenção de realizar coisa alguma do que estamos falando aos outros com relação a nós mesmos ou com relação a eles. Portanto, controlemos a língua. Façamos projetos de vida que possam, de fato, serem concretizados. Porque também sonhamos muito alto e é por isso que as coisas não se realizam. Então, sonhos e ideais mais plausíveis e força de vontade. E aí nós vamos sair desse terreno apenas do ideal, da teoria, para finalmente entrarmos no terreno da vivência e principalmente da vivência do Evangelho, a qual nós já prometemos, sabe-se lá quantas vezes, e até hoje ainda não cumprimos. E é urgente fazermos esse compromisso, porque tarefa adiada é complicação mais à frente. Muito bem, vamos passar agora a palavra ao Sandro Silva, que é lá de Recife, Pernambuco. Ele pergunta: a pobreza, quando não se tem recursos financeiros para as necessidades de saúde, é uma prova para o espírito? Sim, não resta dúvida que é uma prova para esse espírito. Como a riqueza também é uma prova para o espírito. Mas nós precisamos compreender que os responsáveis pelos serviços públicos, e portanto estamos falando das nossas autoridades governamentais, também vão responder pelo fato de não propiciarem à população mais pobre o acesso aos serviços públicos, sejam eles de saúde, de educação ou de qualquer outra área. Ou seja, a nossa injustiça humana, o nosso egoísmo, o nosso orgulho agrava a prova para esses espíritos que estão na pobreza. E aí seremos responsáveis por isso perante a lei divina. Mas não resta nenhuma dúvida, à luz do Espiritismo, que tanto a pobreza quanto a riqueza são provas, e provas difíceis, e que precisamos, o que está na pobreza, ter resignação aos desígnios divinos, e aquele que está na riqueza, não esquecer da fraternidade e da solidariedade no amparo ao próximo. Podemos sucumbir tanto diante da prova da pobreza, da miséria, quanto da prova da riqueza. Em qualquer condição social em que estejamos, precisamos nos trabalhar a humildade, a fraternidade, a solidariedade, a caridade com aquilo que temos, mesmo que não possamos distribuir bens materiais ou recursos financeiros, mas nós podemos, em nome da solidariedade, ajudar com o que temos e com o que somos os outros que estão ao nosso derredor e que muitas vezes passam por dores, sofrimentos e problemas
muito piores e mais profundos do que os nossos. Então, caridade é a senha e resignação aos desígnios divinos, porque nada nos acontece por acaso, mas é também da lei divina que, em nome do amor ao próximo, temos que combater com todas as nossas forças a injustiça social e aplicar na nossa sociedade os ensinos morais de Jesus. Quando vamos acabar, então, com a pobreza, com a miséria, porque haveremos todos de nos amarmos. Muito bem, continuando perguntando e aprendendo, vamos agora responder a Lisete Martins, que é de Cuiabá, Mato Grosso. Ela pergunta: mesmo não sendo médium, há como ouvir os conselhos do meu mentor espiritual? Sim, claro. Eu não preciso ser médium ostensivo. Eu não preciso ter a mediunidade da vidência, que é de ver os espíritos, ou da audiência, que é de ouvir os espíritos, para ter uma comunhão com o meu mentor ou guia espiritual. Porque, em verdade, a comunicação é mental, via pensamento. Agora, para ouvi-lo, eu preciso me aquietar. Eu preciso reservar momentos para, sozinho, orar, elevar meu pensamento, vibrar positivamente, para permitir a sintonia com o meu mentor espiritual, com o meu anjo da guarda. E eu vou então receber dele, via pensamento, as intuições, os pressentimentos, e que não me pertencerão, porque eu vou detectar que são pensamentos que normalmente eu não tenho. Então, essas orientações eu poderei perfeitamente ouvir, poderei captar. Então, exercícios de meditação, horário específico para boas leituras, a oração com fé, com amor, ou seja, com fervor, tudo isso nos liga aos bons espíritos que têm a missão de nos auxiliar aqui na jornada terrena, fazendo então que tenhamos essa sintonia e possamos captar as orientações desses bons espíritos e, especificamente, do nosso mentor ou guia espiritual. Para fazer isso, não é necessário ser médium. O médium, que participa da reunião mediúnica no centro espírita e que recebe ostensivamente as comunicações dos espíritos. Todos nós podemos entrar em sintonia com os espíritos que nos são afins. Então é uma questão de nos exercitarmos para ter essa sintonia e podermos captar, perceber e ouvir as orientações do nosso mentor espiritual. Muito bem, vamos agora responder a Clarissa Antunes, que é lá de São Paulo, capital. E, na verdade, ela até vai continuar aqui mais ou menos nesse tema, porque ela indaga: o que significam os sonhos premonitórios que, no meu caso, sempre se realizam algum tempo depois? Bem, Clarissa, isso significa que você é médium, médium de premonição. E que você, por algum motivo que não nos cabe aqui e agora querer esmiuçar, conhecer, mas por algum motivo Deus, nesta encarnação, lhe deu essa faculdade mediúnica de, em sonho, receber o aviso de acontecimentos futuros. E aí então você é um médium de premonição. A premonição não acontece apenas
no estado do sono, quando sonhamos, ou seja, quando nos desprendemos parcialmente do corpo físico e vivemos a realidade espiritual da vida. O médium premonitório também pode receber avisos, mesmo estando em vigília. Agora, cabe a esse médium utilizar o bom senso em relação a essas revelações de acontecimentos futuros, porque nem tudo é para ser dito, nem tudo é para ser publicado, exposto publicamente. Então, esse discernimento compete ao médium de premonição. E, aliás, eu estou aqui recordando a minha querida mãe, que foi uma médium extraordinária e muito consciente, estudiosa da doutrina espírita, sempre trabalhou pelo bem do próximo. A vida toda dela foi dedicada a isso. E ela tinha várias faculdades mediúnicas, porque ela tinha vidência, ela tinha audiência, a psicografia, a psicofonia, e os espíritos conversavam com ela normalmente. E na minha vivência com a minha mãe, eu me acostumei com isso. E me acostumei, inclusive, a detectar quando ela estava vendo ou ouvindo alguma coisa em relação aos espíritos, os seres humanos desencarnados. E eu aprendi com ela que nem tudo devia perguntar, porque eu já sabia que pelo discernimento dela, pelo conhecimento doutrinário dela, ela falaria se fosse útil para nós e guardaria com ela mesma se não tivesse essa utilidade ou se os próprios espíritos a advertissem que ela tinha que conhecer o fato, mas que não era para comunicar aos outros. Então o médium de pressentimento tem que ter esse bom senso, esse discernimento. Não é porque a espiritualidade está indicando fatos, um acontecimento futuro, que o médium tem que espalhar isso. Claro que na premonição pode acontecer sim, de você, médium, ser avisado, por exemplo, da desencarnação de alguém. Mas não é para ficar assustado com isso. Na verdade, isso é feito para que você se prepare, para que você já esteja preparado para a notícia que virá dentro de breve tempo. Então, esse é o médium de premonição, o que recebe avisos e pode saber determinados acontecimentos futuros. Muito bem, encerrando o Perguntando e Aprendendo, nós vamos responder agora ao Pedro Antônio, que é lá de Cascavel, no estado do Paraná. E ele continua aqui no tema da mediunidade, porque ele está perguntando: o que o médium deve fazer para não sentir insegurança nas comunicações que recebe? Excelente pergunta, porque é natural para o médium novato ter algum receio com relação à presença dos espíritos, a sintonia com eles e a comunicação através de si enquanto intermediário. Um desses temores que acontece com o médium iniciante é, às vezes, o de não saber distinguir com bastante facilidade e discernimento o que é dele e o que é do espírito comunicante. E essa mistura, na verdade, se chama animismo. O animismo não é um mal, ele faz parte do processo mediúnico. Animismo, que vem de ânima, ou seja, alma, manifestação da própria alma. Nós somos espíritos ou almas. Então é natural que
no momento da reunião mediúnica, no momento da aproximação e sintonia do espírito comunicante, que algo do médium, ou seja, dos pensamentos, dos valores de vida, das ideias, da cultura do médium, apareçam também na comunicação. Somente o tempo, com a experiência, é que vai fazer com que o médium consiga discernir uma coisa da outra e permitir cada vez mais uma comunicação limpa por parte do espírito comunicante. Então, que o médium iniciante continue a estudar o espiritismo, sempre se debruçando em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, que continue a frequentar a reunião de educação e desenvolvimento da mediunidade e saiba dar tempo ao tempo, ganhando experiência, até que as suas faculdades funcionem naturalmente e você, médium, saiba então separar a si mesmo do espírito comunicante. Não desistir, até que esse temor, até que esse medo vá se dissipando, porque o fenômeno mediúnico é um fenômeno natural. E nunca abandonar o centro espírita e os estudos do espiritismo, aprendendo cada vez mais, para cada vez mais melhor servir aos desencarnados. Muito bem, chegamos ao final do Perguntando e Aprendendo. E já colocamos aí na tela os nossos canais de comunicação para que você também possa fazer sua participação enviando sua pergunta, que teremos o maior prazer de responder. Aliás, não somos nós que respondemos, porque nós vamos procurar as respostas na doutrina espírita para então trazê-los aqui para esclarecimento de todos nós. Então não fique com a sua dúvida guardada. Envie participando do Perguntando e Aprendendo. Bom, mas agora está na hora da nossa entrevista. Aquele momento muito especial e esperado no nosso programa, quando Orson Peter Carrara, o nosso jornalista espírita, nosso grande entrevistador, lá de Matão, São Paulo, através da internet, entrevista companheiros e companheiras do movimento espírita de todo este Brasil, e inclusive internacionais. E desta feita é uma dupla que comparece para a entrevista, o Denizar de Souza e o Derni Oliveira. E eles vão responder uma pergunta. Faraós, isso, os faraós, lá do Antigo Egito, eles faziam reunião mediúnica? Será que eles tinham contato com os espíritos? O Antigo Egito é cheio de mistérios que até hoje estão sendo investigados. O que a pesquisa espírita diz a esse respeito? Então vamos a essa entrevista e vamos saber se os faraós do Antigo Egito conversavam com os espíritos e se faziam reuniões mediúnicas. Conversando sobre Espiritismo. E aqui estamos hoje com um assunto bastante diferente. Nós vamos conversar hoje com dois amigos, com o Denizar de Souza e o Derni Oliveira. E olha que tema instigante. Faraós faziam reunião mediúnica? Nós vamos falar aqui de pirâmides, vamos falar do Velho Egito, vamos falar de faraós. Como que era naquele tempo? Um tempo bem longínquo, não é mesmo? Pois é. E sabem vocês que Allan Kardec, na Revista Espírita, traz o assunto. É isso que nós vamos falar hoje. Nós temos ali uma comunicação selecionada por Allan Kardec na Revista Espírita e esta é a motivação do assunto desta noite. Nós vamos receber os dois amigos queridos,
o Denizário, Derni, ou Derni, eu sempre faço confusão com o nome dele, né? Mas sempre está valendo. E o nosso Derni, o nosso Derni e o Denizário aqui estarão para falar desse assunto. Boa noite, Derni, bem-vindo. Eu sempre fico em dúvida, Derni ou Derni? Boa noite, Orson. Gratidão ímpar, né, pelo esse trabalho de divulgação que você faz da doutrina espírita, e a gente agradece de coração por esse empenho, com essa vontade com que você dá essa oportunidade para a gente divulgar os trabalhos espíritas. Mas pode chamar de Derni ou Derni, tanto faz. É a mesma coisa, né? Mesma coisa. Então, e vamos aqui chamar o nosso convidado, porque nós temos um outro convidado, que é o Denizar de Souza, que nós vamos ter o prazer de conhecer agora. Bem-vindo, Denizar. Boa noite. Boa noite, Orson. Boa noite. É realmente uma alegria falar com você ao vivo. É a primeira vez que nos conectamos assim, né? Bem-vindo. Agradeço o convite. O nosso amigo Derni em comum, já temos estado com ele e tido a oportunidade de estudarmos juntos e participarmos de outros eventos. Então, agradeço o convite e estou à disposição para conversar sobre esse tema palpitante, que é a comunicação dos espíritos no Egito Antigo, nas civilizações antigas, bem registrada na Revue Esprit, o Laboratório de Estudos Psicológicos de Allan Kardec. No original, Kardec faz essa pergunta para o espírito. Ele diz que ele pergunta se os sacerdotes egípcios já conheciam a doutrina espírita. Quando eu estive lendo isso, é claro que nós temos que atender as pessoas que não são expert ou que conhecem o espiritismo. Muitas pessoas não conhecem o espiritismo. Então, a primeira pergunta que nós fizemos foi, ora, se a doutrina espírita fora fundada em 1857, através do Livro dos Espíritos com Allan Kardec, como Kardec pergunta se a doutrina espírita era conhecida dos sacerdotes quando ele estava se referindo a um espírito que estava comentando sobre uma época de 4.000 anos atrás, ou 5, talvez, ninguém sabe. Então, Denizardi responde esta questão lá no documentário, e aqui a gente pede novamente a ele que explique esta questão, porque ficou bem esclarecida, facilitou bastante o entendimento de quem vai estar assistindo o filme. Antes do Denizar responder, vamos situar cronologicamente, né? Porque esse espírito desencarnou em 1849, foi evocado por Allan Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e Kardec perguntou se conhecia, mas ele viveu no Velho Egito de 4 a 5 mil anos antes. Interessante, Orson, que esse detalhe é importante, você está perguntando aí. Quando Kardec começa a conversar com esse Pachá, olha que interessante, que o evoca, pergunta em que condição ele está se apresentando. E ele diz que ele é o Mehetme Ali, o antigo Pachá do Egito, que acabara de desencarnar. Mas olha que interessante, por isso que a gente transformou o mesmo filme em documentário, é outra curiosidade também. Quando ele está conversando com Allan Kardec, ele diz não lembrar muito da sua vida enquanto Mehetme Ali, embora já tenha passado quase 10 anos que ele desencarnou. Parecia que ele estava vivendo uma perturbação, apesar ainda desses 10 anos. É algo bem curioso que chama a atenção nessa conversa com Kardec. E aí Kardec começa a puxar o assunto com ele, e ele começa a contar detalhes e sua opinião, a sua versão do que ele entendia de quando ele viveu no Egito Antigo. Ele afirma categoricamente que no Egito Antigo ele chegou a ser sacerdote, chegou a ser um príncipe e chegou a ser um mendigo. Há 3, 4 mil anos atrás. Mas como o Mehetme Ali, ele dá poucas informações dele, parecia que ele estava vivendo num processo de culpabilidade, um bloqueio a nível mental, não sei, mas que teve a dificuldade de se revelar por completo enquanto Mehetme, e começa a dar sua opinião e tecer seus comentários a respeito de como ele entendia todo esse processo. Assim que começa a conversação de Kardec com esse espírito. E isso está na Revista Espírita, né, Dani? Exatamente. O filme não fez adaptação, isso é importante. No filme, o que Kardec perguntou e o que o espírito respondeu é como está na revista. Os comentários dos documentaristas, como Orson, Denizardi, Dionete Mendes, Cláudio Macedo, etc., Marco Maiuri, é de opinião própria, porque nós somos intérpretes daquilo que nós estudamos, nós aprendemos dentro da doutrina espírita.
Então, a gente cabe dizer que nós não somos dono da palavra e dono da razão. É uma interpretação nossa sobre algumas questões que foram apresentadas pelos documentaristas, aos quais ele emite suas opiniões e que cada um pode contestar ou também concordar ou tecer comentários paralelos. Isso é muito importante. Muito bem. Então, Denizar, perdoe aí ter tomado o tempo da sua resposta, mas agora eu devolvo a palavra a você, então. Muito bem. Penso que é muito importante a gente entender primeiro o contexto da obra, né? Do livro, da obra Revoë-Spiri, né? Só para que nós tenhamos uma ideia, era uma publicação anual que o Kardec começa em 1857, 58 e vai praticamente até o ano de 1868, depois 69, quando ele vem a desencarnar. Então, era exatamente o que ele chamou de um laboratório, um jornal de estudos psicológicos, porque era o laboratório dele, no qual ele fazia refletir os estudos experimentais que ele tinha naquele ano. Então, nessa Revoë-Spiri, 1800 essa é de 1868, né? O que acontece? Ela reflete o que aconteceu, é o anuário dele, tudo o que ele tinha pesquisado naquele ano, né? E há uma curiosidade histórica, quando o grande fundador da psicologia, Wilhelm Wundt, que foi um cientista alemão, contemporâneo de Kardec, ele morava em Leipzig. Quando ele foi fundar o laboratório de estudos psicológicos dele, Wundt, que está na história da psicologia, ele também pretendeu lançar uma revista de estudos psicológicos. E aí, na biografia dele, ele comenta, mas não vou chamar de revista ou jornal de estudos psicológicos, porque já tem um autor em Paris que publica com o mesmo nome, senão vai parecer plágio. Isso está na biografia do Wilhelm Wundt, pode procurar, fundador da psicologia, porque o Kardec já estava publicando a Revoë-Spiri. E aí nós temos, no aspecto do tema que é o tema principal da nossa noite de hoje, né, que é, ora, mas como poderia o Kardec perguntar ao Pachá do Egito, né, a esse espírito que se declara e descreve pelo menos umas 3 encarnações, fala que tivera sido sacerdote, que tivera sido mendigo, isso no Egito Antigo. Como é que o Kardec pergunta se a doutrina espírita era a doutrina dos egípcios, se ela era conhecida, se era praticada pelos egípcios, quando a palavra espiritismo é um neologismo criado pelo próprio Kardec, né? No inglês você vai encontrar o espiritualismo, mas você não vai encontrar exatamente o espiritismo, mas foi uma palavra que ele criou para definir a doutrina espírita. E aí o primeiro esclarecimento é, primeiro, a comunicação espiritual, ela é um fenômeno humano, histórico, cultural, dos mais antigos na história da humanidade. Só para que nós tenhamos ideia, o professor Herculano Pires, no livro Espírito e o Tempo, ele diz que o chamado homem das cavernas, que é o homem de Neandertal, né, o neandertalense, que é anterior ao Sapiens, quando o Sapiens saiu da África e encontra o homem de Neandertal na Europa, esse homem primitivo, ele registrava esses seus fantasmas, esses seus mortos nas cavernas nas quais vivia. Isso tem registro da arqueologia, da antropologia. Então, é curioso que a ideia de uma comunicação entre o plano físico e o plano espiritual, ele é anterior à história, porque ele é pré-histórico. E aí depois ele se espalha em todas as civilizações. O fenômeno da comunicação espiritual, ele vai estar na Grécia Antiga, lá com o chamado oráculo, né? O oráculo de Delfos, o oráculo de Tebas, o oráculo de Atenas,
de Esparta, todas as grandes cidades gregas tinham os famosos oráculos, nos quais poderosos médios davam vazão à comunicação espiritual. E os gregos, particularmente, se interessavam muito em perguntar a eles sobre guerras. Então, eles iam aos espíritos e perguntavam sobre as estratégias de guerra, quando deflagrar uma invasão de uma cidade a outra, como se defender. Eles não tomavam decisão nenhuma da área de guerra sem consultar o oráculo. Isso na Grécia Antiga. Aí você está falando aí de 700 antes de Cristo até 270, quando o Império Romano invade a Grécia e ela perde a autonomia. Os espíritos estavam lá, né? Os espíritos vão estar se comunicando na China. A China é uma das civilizações mais antigas. Você tem aí 5.000 anos antes de Cristo, os chineses colocavam uma prancheta. O Edgar Armand, no seu livro Mediunidade, quando ele vai contar a história da mediunidade, ele cita isso, né? Os chineses colocavam uma prancheta na sepultura e aguardavam a comunicação espiritual imediatamente após a morte. Isso, aí chegamos ao Egito Antigo, que é uma das civilizações mais antigas, como já citado, 3.000 anos antes de Cristo. Aqueles faraós todos, né? Ramsés, toda a tradição de faraós no Egito, os faraós eram os imperadores, os governadores do Egito, eles tinham na comunicação espiritual a base da cultura egípcia. É só pensarmos que o mundo espiritual estava para a antiguidade, como, por exemplo, os vírus e as bactérias estão para a modernidade. Num dado momento, eles eram invisíveis, a partir de Louis Pasteur, século XIX, do microbiologista, a partir da microscopia, a partir da revelação científica, eles se tornaram visíveis pelo microscópio. E ele assim como os vírus e bactérias, ninguém em sã consciência, no mundo moderno, teria coragem de negá-los, né? Em estado de sã consciência, ninguém nega, daí o antibiótico, daí a medicação, daí a vacina. No mundo antigo, na antiguidade egípcia, greco-romana, chinesa, na antiguidade persa, entre os sumérios, que é um dos povos mais antigos do mundo, os espíritos eram um dado de cultura. Bem, acabamos de ver essa intrigante questão da comunicação dos espíritos através dos tempos, a existência da mediunidade, inclusive nas antigas civilizações. E tenho certeza que essa entrevista do Denizar de Souza e do Derni Oliveira chamou muito a sua atenção, não é mesmo? Nós trouxemos apenas um trecho da entrevista para ouvi-la por completo. Assim que terminar aqui o Ante os Novos Tempos, mantenha-se no YouTube. Mas aí você vai sair do canal Orientação Espírita e vai entrar no canal Orson Peter Carrara para ver esta entrevista por completo sobre este tema, se os faraós do Antigo Egito faziam reunião mediúnica. E semana que vem teremos mais uma entrevista interessante trazida pelo nosso querido amigo Orson Peter Carrara. Mas agora nós vamos virar a chave aqui do programa, porque vamos para a poesia espírita, vamos para a literatura de além-túmulo, continuando a trabalhar o conteúdo do livro Antologia dos Imortais. E desta feita com uma curiosidade. O poeta do além, que comparece hoje aqui no nosso programa através do Chico Xavier, usou um pseudônimo. Ou seja, para nós é um desconhecido. E vai trazer duas poesias bastante reflexivas. Mas vamos conhecer tudo isso daqui a pouco. Está na hora de rodar a vinheta. Vamos começar o Poesia Espírita. Poesia Espírita. O
Poesia Espírita hoje traz o poeta José Guedes. E não adianta me perguntar quem é ele, porque esse nome não existe nos anais da literatura brasileira, nem entre poetas, contistas, romancistas, jornalistas. José Guedes. Não sabemos quem ele é. Claro que o espírito teve as suas razões para se ocultar. E ele escreveu, através do Chico Xavier, 2 sonetos. Ambos envolvem o papel da mãe aqui na Terra e os mecanismos da reencarnação. Vamos conhecer então o primeiro, que ele deu por título Filho que não nasceu. Vamos então a essa poesia, assinado pelo espírito José Guedes. Fui trazido ao teu colo e sussurro baixinho: Mãe, eu serei na carne o sonho de teu sonho. Depois, em prece ardente, em ti meus olhos ponho, pássaro fatigado ante a úsnia do ninho. Abraço-te, és comigo a esperança e o caminho. Em seguida, ó irrisão, eis que, num caos medonho, expulsas-me a veneno e, bruto, me empeçonho, serpe oculta a ferir-te em silêncio escarninho. Já me dispunha a dar o golpe extremo, quando surge alguém que me obriga a deixar-te dançando em formoso salão onde o prazer fulgura. Passa o tempo. Hoje volta. É o amor que em mim arde. Mas encontro-te, ó mãe, a gemer, triste e tarde, sombra que foi mulher, enjaulada à loucura. Então está aqui o poema Filho que não nasceu, do espírito José Guedes, através de Chico Xavier, falando do espírito que se preparava para reencarnar, mas da mãe, da mulher, que optou pelo aborto para continuar a sua vida mundana. E depois, quando esse espírito retorna, ainda com a esperança de reencarnar através dessa mulher, sua futura mãe, a encontra em estado de demência, já totalmente fora de si. Muito triste isso, não é mesmo? Mas é uma realidade. E que as mulheres tomem muito cuidado, porque a gravidez é bênção divina. Não podemos esquecer disso. E quem faz o aborto vai responder, porque a vida pertence a Deus e somente Ele pode dispor dela. Mas o espírito José Guedes, através do Chico Xavier, nos entrega mais um soneto, que tem por título Glória do Mundo. Vamos a ele. Suspenso em pleno peito amplo vergel florido, existe qual jardim sem espinho e sem era. Por mais chuva ou mais sol, conserva o colorido e, embora o frio em torno, esplende em primavera. Do regato a jorrar, não se escuta um gemido. Nas brisas de perfume, o amor jamais se altera. E nesse abrigo santo, em pétalas tecido, a doçura vigia em generosa espera. Remanso de bondade em divino transporte, oásis no deserto a sorrir para a morte. Quem consegue exaltar esse ninho fecundo? Só Deus,
usando a luz da aurora acesa, poderá definir a infinita grandeza do coração de mãe como a glória do mundo. Neste poema, o espírito José Guedes exalta a mãe, a glorifica, porque de fato a maternidade é muito importante, porque é através dela que podemos reencarnar e dar prosseguimento à nossa jornada evolutiva. Tivemos então no Poesia Espírita o comparecimento do espírito José Guedes, que é um pseudônimo, não sabemos de fato quem é o autor, que comparece então através do Chico Xavier e teve então seus 2 sonetos publicados no livro Antologia dos Imortais, publicação da FEB Editora. Semana que vem teremos mais 2 poetas comparecendo aqui em Ante os Novos Tempos. Agora vamos dar aquela pausa, os 90 segundos de reflexão espírita com o tema Diante da Dor. Vamos então agora rodar o vídeo do Para Viver Melhor. Quando a dor chega, temos a impressão que não há mais condição de prosseguir a existência. O chão parece se abrir sob nossos pés. As forças como se extinguem. Um véu escuro e espesso cobre nossa visão e não vemos mais a luz no fim do túnel. As ideias ficam tumultuadas no pensamento e vagamos o olhar perdido procurando uma saída. É no momento da dor que precisamos manter a calma e não nos precipitarmos na tomada de decisão, pois a dor de hoje pode ser bem pouca coisa amanhã. Deus não quer o nosso sofrimento, mas permite que a dor nos visite sempre que sairmos do caminho do amor. Precisamos nos amar e espiritualizar, gerando paz e felicidade. Se a dor ainda nos visitar, vamos recebê-la com gratidão e sigamos em frente, para que amanhã possa ser o amor a nos visitar. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Hoje, no Entendendo com o Espiritismo, vamos tratar o tema Espiritismo e Movimento Espírita. Temos acompanhado pelas redes sociais um amplo debate na atualidade a respeito do que seja o Espiritismo, o que é ser um verdadeiro espírita e uma certa confusão que anda se fazendo entre a doutrina espírita propriamente dita e o movimento espírita, que é feito por nós, os seres humanos, nós que somos os espíritos encarnados. Primeiramente, entendamos que o espiritismo ou doutrina espírita é, na verdade, a doutrina dos espíritos. Foram eles que, se manifestando através de dezenas, centenas de médiuns, nas mais diversas localidades, em países diferentes, é que nos trouxeram os ensinos que Allan Kardec codificou, ou seja, organizou, estudou e mostrou a sua aplicação e consequências. Como diz o próprio Allan Kardec, o Espiritismo é uma doutrina que não é personificada numa única pessoa,
seja esta encarnada ou desencarnada. Como terceira revelação, ela é a doutrina dos espíritos. Ele, Allan Kardec, fez o trabalho humano, que poderia até ter sido feita por outro, como ele afirma nas páginas da Codificação Espírita, incluindo aqui a Revista Espírita, que foi uma publicação mensal que ele dirigiu durante 12 anos. Portanto, o Espiritismo não pertence a Allan Kardec, mas os seus princípios científicos, filosóficos e religiosos estão todos nas obras assinadas por Allan Kardec, a começar de O Livro dos Espíritos, que, aliás, talvez ele pudesse ter assinado O Livro de Kardec, mas ele não fez isso. Ele poderia ter lançado a obra como O Livro do Espiritismo, também não fez isso. Ele fez questão de dar como título para a obra O Livro dos Espíritos, porque são eles os autores da doutrina. Na sequência, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E sem deixarmos aqui de levar em consideração também os 12 anos da Revista Espírita, o que é o Espiritismo, que são obras, então, subsidiárias, assinadas também por ele. Até porque a legislação humana não reconhece a existência dos espíritos. Isso é o Espiritismo. E ponto. Não existe espiritismo kardecista. Não existe espiritismo de mesa branca. Não existe espiritismo do Divaldo Franco. Não existe espiritismo do Chico Xavier. Não existe espiritismo progressista. Aliás, isso aí não tem nem razão de ser, porque o espiritismo é doutrina evolucionista progressista. Não existe espiritismo de esquerda ou de direita ou de centro. Não existe espiritismo umbandista. Não existe espiritismo brasileiro, espiritismo francês, espiritismo alemão. Existe espiritismo ou doutrina espírita. Só. E ponto final. Todos esses adjetivos que nós acabamos de citar podem se referir ao movimento espírita, tanto o movimento de unificação existente no Brasil, como outros. Por quê? Porque nós, espíritas, sofremos a influência da cultura, ou seria melhor colocar no plural, das culturas inerentes à nossa nação, ao nosso povo. Então, o movimento espírita brasileiro, representando o espiritismo, ele possui diferenças, e às vezes significativas, do movimento espírita francês, por exemplo. Porque a cultura francesa, que se mistura com a cultura europeia, é muito diferente da cultura brasileira, que é um amálgama, é um sincretismo, é um caldeirão cultural, europeu, africano, indígena e assim por diante. O que nós não vamos encontrar nos países europeus. E há diferença entre, por exemplo, o movimento espírita na Itália ou o movimento espírita na Holanda. São países muito diferentes na sua história e na sua cultura. Mas todos estão trabalhando para representar da melhor maneira possível o espiritismo, estudando-o, compreendendo-o e procurando colocá-lo em prática. É natural que o movimento espírita sofra as influências culturais daquele povo, daquela nação. Assim como é natural que o espiritismo influencie essa cultura,
com o passar do tempo. Aliás, nós escrevemos um livro a esse respeito, que é o livro Espiritismo e Cultura, que está aí já na tela para que você possa conhecê-lo. Não confundamos o Espiritismo ou doutrina espírita com os respectivos movimentos espíritas de cada nação, de cada região. Allan Kardec, utilizando o seu bom senso, também diz que nós espíritas temos desde o falso espírita até o verdadeiro espírita. E é natural que tenhamos ideias diferenciadas, que tenhamos interpretações que às vezes não convirjam para um denominador comum. Mas isso não significa que tenhamos que atacar esta pessoa ou aquela pessoa, esta ou aquela instituição espírita. A todos devemos respeito. E, como nos ensinou Jesus, a ninguém e a nada devemos julgar, porque isso pertence a Deus. Então, tenho que dizer, eu sou espírita. Sigo o espiritismo ou doutrina espírita conforme os seus princípios que são apresentados pelos espíritos nas obras assinadas por Allan Kardec. O resto é só confusão que estamos aí fazendo pelas redes sociais e que não vão melhorar absolutamente em nada o nosso movimento espírita e a compreensão da doutrina. Quanto aos médiuns Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, Ivone Pereira, Zilda Gama, etc., etc., a todos nós temos um imenso respeito pela obra realizada, pela contribuição realizada. E é óbvio que não estamos aqui para aceitar 100% tudo o que eles fizeram e receberam dos espíritos. Porque Allan Kardec nos adverte, tudo temos que passar pelos crivos da lógica, do bom senso, da razão, da universalidade do ensino dos espíritos e sempre cotejando com os princípios básicos que formam o espiritismo. Sigamos em frente, entendendo que o espiritismo é uma doutrina única. Agora, o que fazemos do espiritismo na sua prática, aí já é uma outra história. Mas não confundamos o espiritismo com o movimento espírita. Bem, chegamos ao final de Ante os Novos Tempos. Muito obrigado pela sua companhia, que possamos nos encontrar semana que vem, quarta-feira, 19h, no YouTube, pelo canal Orientação Espírita. Paz em seu coração, um grande abraço, até nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.